Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cláudia Zibeiro Pomar, eu sou médica de família e comunidade há 10 anos, atuando atualmente em São José e atuando também como preceptora na residência de medicina de família e comunidade. Então, hoje me convidaram para falar um pouco sobre o manejo e o diagnóstico da epilepsia na atenção primária à saúde. Tá? Então, o que a gente acha mais interessante no caso, e para provocar um pouco também o interesse dos profissionais que estão aqui assistindo, né? Então, a epilepsia, ela tem uma prevalência mundial bastante importante, assim, apesar de ser 0,5%, 1% da população, acaba sendo um número absoluto de 65 milhões de pessoas. Aqui no Brasil fica em torno de 1,8%, então são mais ou menos 4 milhões de brasileiros que têm epilepsia, sendo uma média de 150 mil casos novos diagnosticados a cada ano. E aí, por que é importante a gente falar disso na atenção primária à saúde? Sendo a atenção primária à saúde a porta de entrada para ampliar o acesso para esses pacientes serem diagnosticados e tratados, né? O tratamento inadequado, ou quando não é feito esse tratamento, ele pode levar a complicações muito maiores, principalmente relacionadas a acidentes, né? Em casos de pacientes não tratados, podem convulsionar e estar expostos a acidentes e, inclusive, a morte súbita. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso na atenção primária. Com relação às definições do que é epilepsia, né? A epilepsia, ela depende muito das características. E aí ela tem várias classificações, dependendo da natureza, tanto do início como do término das convulsões, as manifestações clínicas, a etiologia. Então, são várias possíveis definições do que é epilepsia, mas, em geral, é uma variedade de distúrbios que refletem uma disfunção cerebral, né? Então, geralmente pode resultar de várias causas, e ela tem é caracterizada, então, por uma atividade elétrica exagerada do parênquima cerebral, e aí são as crises epiléticas espontâneas que a gente conhece. A gente traz aqui uma classificação que foi feita, inclusive, pela Liga Internacional contra a Epilepsia, foi reclassificada em 2015 com algumas alterações, e essa é a classificação mais recente que a gente encontra hoje nos dados. Mas, assim, como que a gente vai diagnosticar isso na atenção primária? Fundamentalmente, o mais relevante aqui é a gente tentar entender que, em termos de conhecimento público geral, as pessoas confundem muito e acham que toda convulsão é uma epilepsia, né? Mas a gente tem isso hoje bem definido, que são duas coisas, que nem toda convulsão é epilepsia. E que nem sempre a epilepsia ela depende de uma crise convulsiva. Então, acaba sendo uma mistura de terminologias, e aí a gente traz aqui que a crise ela é definida como a presença de sinais e sintomas que são transitórios, e são resultantes de uma atividade neuronal que é síncrona e é excessiva. Então, nesse momento, quando a gente tem a história assim, de algum paciente que vem com um relato de uma crise convulsiva, a nossa tarefa inicial é avaliar as características desse evento relatado, né, para definir se realmente foi uma crise epilética ou se foi um dos seus muitos imitadores que a gente considera, né? Então, esse termo convulsão é um termo mais popular, ele é ambíguo, né? E ele é usado para significar uma atividade motora que é mais exuberante durante uma crise. Essa atividade ela pode ser tanto tônica como clônica, ou mioclônica, ou tônico-clônica, isso dependendo das características dessa convulsão. Nem sempre o componente motor vai ser claro. E aí, essa palavra convulsão, ela não entra mais na classificação das crises de 2017, mas, como uso popular, certamente isso continua muito presente, né? O que é relevante a gente falar aqui? Que esse diagnóstico ele vai ser basicamente clínico.
E aí ele vai ser estabelecido quando tiver recorrência das crises epiléticas que não foram provocadas em pessoas sem fatores desencadeantes e que sempre vão ser, são fatores desencadeantes, né? Não tem fatores desencadeantes agudos, mas e também não são potencialmente reversíveis, ou seja, não tem febre, não teve intoxicação, não teve um AVC, ou seja, do nada a pessoa começou a apresentar aquela sintomatologia. E isso é o principal fator para a gente diagnosticar clinicamente. Mas aí, aqui traz um pouquinho mais claro como que a gente vai fazer esse diagnóstico clínico. São características de um episódio paroxístico. Então, geralmente a epilepsia ela tem sintomas prodrômicos, né? As convulsões, o paciente começa a perder a consciência, e então, dependendo do tipo de crise, claro que a gente tem as crises de ausência, em que a maioria da movimentação é movimentação ocular, a gente tem as crises de movimentação muscular generalizada, a gente tem as crises que são focais, então, às vezes, o paciente só movimenta um membro, e isso vai depender muito do relato de quem traz para a gente quem conta para a gente essa história, porque geralmente não é nem o paciente, é alguém que presenciou a crise, né? Então, é importante a gente ter que vai existir uma alteração de consciência e que vai ter algumas outras características que vão aumentar a probabilidade de se tratar de uma crise epilética real. Então, diante de uma história clínica, a gente vai depender ali da questão do uso de medicações, dos sintomas prévios, se teve história de trauma, se tem uso de álcool, né? E aí a gente sempre vai reforçar que, preferencialmente, é uma história confirmada por alguém que presenciou esse evento. Porque muitas vezes, ou quase sempre, o paciente não consegue relatar o que aconteceu. Muitas vezes o paciente simplesmente deixou de perceber que estava bem aqui e só retomou a consciência tempos depois, né? Então, vai ter alteração de consciência. Muitas vezes, se for uma crise generalizada, principalmente, vai ter um desvio da cabeça um pouco lateral, persistente durante a crise, as posturas não usuais do tronco, dos membros, e aí, obviamente, vai depender das características de contração muscular, né? Os pacientes que têm crises tônicas, mioclônicas, enfim. Então, é importante atentar que os pacientes, quando tem uma síncope, que é uma dos diferenciais que a gente vai ver daqui a pouco, eles podem apresentar também os abalos musculares. Então, é nesse momento que a gente tem que conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Existe muito a questão da presença da língua mordida, né? Então, muitas vezes as pessoas têm preocupação de, quando tem a crise, a gente tem que, então, botar alguma coisa na boca, tem que proteger a língua, enfim. Hoje em dia, todos os manuais que vêm tentando descrever para a gente o que fazer durante uma crise epilética, o ideal, e aí ali vocês podem ver, inclusive nas imagens que a gente coloca aqui, é o que fazer durante a crise do paciente, né? Basicamente é protegê-lo, colocá-lo deitado num plano que não tenha nada em volta que possa ser pontiagudo, cortante, sem risco de queda, sem risco de fogo, né? O ideal é lateralizá-lo, então deitar, colocar a perna assim um pouquinho de lado, proteger a cabeça, não tem necessidade de colocar nada dentro da boca, até porque geralmente o paciente faz uma contração com os músculos da mastigação, ele fecha forte a boca, e se a gente coloca alguma coisa dentro da boca, pode machucar mais ainda, né? Então, o ideal é deixá-lo nessa posição, que aí até que finalize a crise, né? Por quê? Para proteger principalmente da broncoaspiração e de outros acidentes que possam acontecer. Então, depois daquela história clínica que a gente estava tendo, que é o que vai levar a gente até esse diagnóstico clínico, né? É importante a gente considerar a questão da confusão mental prolongada depois da crise. Então, o paciente, tendencialmente, ele vai ter a crise e depois, devido ao transtorno, às múltiplas
descargas que ele teve no momento da crise, as descargas cerebrais, ele acaba entrando num período em que ele fica atônito ali, ele fica com confusão mental, ele não tem muita reação, justamente porque o cérebro está extasiado, está muito cansado, né? E aí é importante a gente ter presente a questão do exame neurológico. Por quê? Porque o principal, nesse momento, é a gente descartar que seja um AVC ou uma infecção do sistema nervoso central que devam ser avaliados no serviço de urgência e emergência o mais rápido possível, né? Então, é importante atentar para algumas anormalidades. Então, se tiver perda de força muscular, se tiver com os reflexos aumentados ou com Babinski positivo, que possam trazer para a gente de que tem alguma lesão encefálica, né? É importante a gente avaliar as pupilas, então reflexos, força muscular, a escala de Glasgow, para a gente poder chegar basicamente nesse diagnóstico diferencial e saber se realmente foi uma crise, uma convulsão por questão de epilepsia ou se teve algum outro desencadeante. Esse quadro que a gente traz aqui é uma das últimas classificações ali de Fischer, que foi aquele que a gente falou que a convulsão sai da classificação, e aí entram algumas outras questões mais relacionadas às etiologias. Então, a epilepsia ela pode ser de diferentes causas, né? Tem questões estruturais do cérebro, então são lesões isquêmicas, trauma, neoplasias, todas as questões que abalam lesões estruturais do cérebro, né? Que podem desencadear essas descargas elétricas. Tem questões genéticas, tem as questões infecciosas, que geralmente a gente precisa agir de uma forma um pouco mais rápida no diagnóstico diferencial e no tratamento. Questões metabólicas, que também são importantes, a gente ter um diagnóstico rápido para poder agir e evitar complicações. E tem questões também imunológicas, que são um pouquinho mais raras, mas que a gente tem que ter presente isso no diagnóstico diferencial. Com relação à questão justamente que eu falei até agora, de todas essas questões do diagnóstico diferencial, por que é importante a gente saber diferenciar se realmente é uma crise que nos remete a um diagnóstico de epilepsia ou não. Das variáveis ou das várias causas de imitadores de uma crise convulsiva, a gente tem as síncopes com 52% da frequência, né? Que são principalmente as cardiogênicas e vasovagais. Né? As vasovagais são as que a gente encontra diariamente por várias causas, que o paciente, por alguma coisa, se sentiu mal, desmaia, e aí, geralmente, o retorno, a recuperação é muito rápida, né? Diferente das cardiogênicas, em que a gente tem que também identificar de forma rápida e remeter para o serviço de urgência para diagnóstico e tratamento. Mas o que eu trago principalmente aqui, e aí parece loucura a gente falar de uma coisa, de uma crise psicogênica com 34,7% da incidência tanto na atenção primária como nas emergências hospitalares, né? Então, a gente tem muito, e realmente, muitas vezes, confunde mesmo o transtorno conversivo e as crises de pânico. Por isso que daqui a pouco eu vou me ater um pouquinho, tem um slide especial sobre isso, porque é uma das situações que confunde bastante, que estão cada vez mais frequentes na nossa realidade, tanto da atenção primária como do serviço de urgência e emergência. Tem algumas causas neuropsiquiátricas também, então, transtorno do espectro autista, deficiência cognitiva, enfim, distúrbio de movimento, as cefaleias, que também a migrainha com aura, algumas vezes, o diagnóstico para fazer o diferencial, se é realmente uma migrainha ou se é uma epilepsia focal, a gente tem alguma dificuldade e muitas vezes só os especialistas conseguem fazer
essa diferenciação. Algumas questões de distúrbio do sono são bastante frequentes, a narcolepsia, o terror noturno também podem trazer uma confusão quando relatadas na consulta. Quadros confusionais agudos relacionados a quadros demenciais, a problemas pós-trauma, e as cerebrovasculares também aparecem com uma frequência pequena de 0,7, mas que a gente acaba vendo que apesar de parecer pouco, a gente sabe que é bastante frequente os nossos pacientes na atenção primária virem com um relato de que tiveram o AVC e aí, ou o AIT, mas que já não chega para a gente assim. Eles tiveram o evento, foram para a emergência e vêm depois para a atenção primária procurar o tratamento posterior, procurar o tratamento de reabilitação por causa de algumas sequelas e etc. Então, quando eu falo de me ater um pouco a essa crise não epilética psicogênica, porque realmente a incidência de 34% é uma coisa bastante frequente, né? E que muitas vezes a gente fica realmente muito em dúvida com relação a esse diagnóstico. Como a gente fala, é um diagnóstico que é clínico, né? Que muitas vezes os exames não vão trazer, exames de imagem não vão trazer a diferença, talvez o eletroencefalograma, mas que a gente muitas vezes tem que explorar um pouco mais a questão da história clínica prévia, né? As pessoas costumam, inclusive na emergência, chamar de crises, né, conversivas, e hoje em dia ela tem essa nova classificação. Então, de fato, ela é uma reação de base psicogênica inconsciente, né, em pessoas com transtorno dissociativo ou de personalidade. E isso é importante a gente trazer, porque nem sempre quem acompanha o paciente dá o valor necessário. Ou, às vezes, é o contrário. Às vezes, quem está acompanhando acha que o paciente está quase morrendo, e aí a gente percebe que tem esse fundo psicogênico, tenta tratar de uma forma mais leve, e aí a família acaba achando que a gente não está dando valor suficientemente necessário para o quadro clínico do paciente. Então, de qualquer forma, 70% dos casos, eles são em mulheres, né? E que geralmente eles são desencadeados por estresse emocional. Quando eles botam aqui na presença de audiência, é porque geralmente essas mulheres elas passam mal quando essas mulheres, esses pacientes, né, que estão com essa crise, eles passam mal somente quando tem alguém vendo. No momento em que saem da sala, que vão fazer alguma coisa, o paciente está bem, está mexendo no celular, mas enfim, é uma situação que realmente ela não é consciente, muitas vezes, né? E isso é importante a gente trazer, porque existe um alto índice de encaminhamento de pacientes classificados como refratários ao tratamento, e que, na verdade, o tratamento não estava sendo correto. Talvez essa paciente precisasse de um tratamento de ansiolítico ou antidepressivo, e, na verdade, estava em tratamento com um medicamento antiepilético, e aí, obviamente, não estava tendo o resultado esperado para esse quadro clínico, né? E aí, por isso que está vindo com tanta frequência essa situação para a gente ressaltar a importância dessa crise psicogênica, né? Aí aqui vem o que é basicamente os sintomas mais relevantes dessa crise psicogênica, fundamentalmente de que, geralmente, ao contrário da crise epilética, os olhos do paciente, no caso da psicogênica, os olhos ficam fechados. O paciente não abre os olhos. Ele tem uma resistência a abrir. Quando a gente vai tentar ver a reatividade da pupila, eles fecham com muita força esse olho, né? E aí tem questão também da movimentação, quando o paciente está se debatendo, no momento em que o examinador vai avaliar, o paciente se esquiva. Então, são várias situações que a gente consegue perceber
realmente essa diferenciação entre a crise epilética, né, uma convulsão, e a crise psicogênica. Quase sempre vai ter choro, seja durante ou após a crise, e o paciente ele consegue relatar que estava com a consciência preservada. Ele diz que está escutando falar, né, está ouvindo meio longe, meio vago, o paciente sente que está um pouco distante, então não é aquela situação como na crise epilética, em que a gente traz que o paciente simplesmente perde a consciência, ele apaga aqui e só vai acordar lá depois em estado pós-ictal, né? Obviamente que aqui nessa situação a gente teria como fazer uma confirmação através de um registro vídeo eletroencefalográfico, mas é uma situação que muitas vezes nem precisa fazer. Isso vem para essa aula trazendo como padrão ouro para registro, para diagnóstico, mas é porque, justamente, como 10 a 20% dos pacientes encaminhados como epilepsia refratária para neurologia, eles tiveram o diagnóstico de uma crise não epilética retroativo, né? Porque realmente não tinha essa sintomatologia ou não tinha o diagnóstico de epilepsia. E aí, para poder dizer para a família, não, realmente não tinha a epilepsia, eles acabam trazendo essa possibilidade. Mas é uma coisa que a gente, clinicamente, na maioria das vezes, consegue trazer o diagnóstico. Que eu acho relevante para a gente, obviamente, depois das várias considerações de que é o diagnóstico, né? É muito importante para a gente saber da atenção primária. Quando que eu vou encaminhar esse paciente para neurologia ou quando que eu vou encaminhar esse paciente para urgência e emergência, para pronto-socorro, né? Porque nós, no posto de saúde, muitas vezes a gente não tem como lidar com a situação. Apesar de que a maioria das vezes o paciente ele não chega convulsionando na unidade de saúde. Muitas vezes o paciente vem trazido por um familiar, né, que geralmente está bastante nervoso, inclusive, relatando a convulsão. Geralmente as convulsões elas duram menos de 5 minutos. E aí a gente vai ver daqui a pouco num fluxograma que é muito bom ali, que foi montado ali pelo Ministério da Saúde, um manual ali de avaliação e conduta da epilepsia na atenção básica. Ele traz fluxogramas que são bem claros para a gente, do diagnóstico, do que fazer, de como manejar, e isso é importante a gente ter isso presente no nosso dia a dia, que muitas vezes utilizar esses fluxogramas não é nenhum problema, a gente consultar o fluxograma mesmo durante um atendimento, né? Isso a gente tem presente, que veio bastante agora para a gente depois do PAC Covid, né? Que a gente consultava o fluxograma e não consegue decorar tudo. Então, diante daquele fluxograma, a gente tem agora algumas questões que podem auxiliar, tanto na impressão diagnóstica, como para qualificar esse encaminhamento para o serviço especializado, né? Então, a gente que está ali na ponta, que escutou, que recebeu o paciente que veio com o familiar nervoso, para tentar entender o que aconteceu com o paciente, primeiro é isso, a gente vai olhar esse monte de coisa que a gente falou ali, para tentar determinar as características desse evento, para ver se realmente foi uma convulsão, ou para ver se realmente foi uma crise epilética não convulsiva, ou para ver se realmente foi uma das várias situações que podem ter imitado essa convulsão. Então, é importante, fundamentalmente, reconhecer as situações desencadeadoras, né? E quais são as potencialmente reversíveis, intoxicações, febre, como a gente já falou ali, o uso de medicamentos, fazer a avaliação inicial, então, das principais causas, tentar iniciar o tratamento, se possível, se realmente vê que é indicado, e fazer, então, o encaminhamento para o especialista. Eu estava falando do fluxograma ali, esse é o manual de avaliação e conduta da epilepsia na atenção básica, urgência e emergência. Ele foi feito pelo Ministério da Saúde em 2018, e ele traz ali, se não me engano, são 8 fluxogramas, que vem sempre do lado esquerdo o que está acontecendo, né, o que a gente está vendo no paciente, e do lado direito qual a conduta que a gente vai tomar.
Isso para a gente, quando a gente está em dúvida, ajuda bastante, porque a gente também fica nervoso quando vê uma situação, ainda mais se for na atenção primária, que a gente não está acostumado a ver a situação em si, a gente está acostumado a escutar o relato de que o pessoal chegou na urgência, na emergência. Então, fundamentalmente, a pessoa chegou em convulsão inconsciente, né? O que eu tenho que fazer? Sinais vitais, né? Sinais vitais, pressão arterial, temperatura, frequência, que ali eu já vou conseguir saber se o paciente sofreu um trauma, já vou poder avaliar, então, as pupilas, como a gente falou, se estão reativas à luz, vamos ver se tem sinais meningos, se tem sinais de infecção, se tem déficits focais, e aí a gente tem que descartar também que seja um acidente vascular. E aí, obviamente, se a pessoa estiver inconsciente, eu tenho que perguntar para o familiar ou para alguém mais próximo sobre a situação, se teve uma convulsão, se teve trauma, quanto tempo durou isso. São várias questões que são importantes para a gente descartar e chegar realmente no diagnóstico. Ocorrendo isso, obviamente, a gente tem que verificar a via aérea, tudo que a gente faz no ABCD. E aí, o que é importante? Raramente vai chegar para a gente convulsionando, mas existe a possibilidade de chegar. Lembrando que, se esse paciente tiver mais de 5 minutos convulsionando, ele está em status compulsivo. Muitas vezes, na atenção primária, a gente não tem a medicação para esse paciente. E aí, a gente tem que lembrar que tem que chamar o SAMU. Não tem jeito. A gente sabe que a gente, estando no posto de saúde, muitas vezes o SAMU não quer vir. Mas tem unidades básicas que não têm medicação, que não tem como fazer um diazepam endovenoso, né? Então, é importante a gente ter presente essa situação. Se a gente tiver condições de... Se a crise, ela geralmente é autolimitada, ela dura menos de 5 minutos. Passou a crise, a gente vai, então, reavaliar. Não passou a crise, a gente tem que chamar o SAMU, porque ali, muitas vezes, na atenção primária, a gente não tem como seguir, mas que é importante a gente ter presente essa situação a disponibilidade desse fluxograma, desse manual do Ministério da Saúde, que ajuda bastante a deixar a gente mais seguro, inclusive naquelas unidades em que a gente está mais longe do pronto-socorro, né? Então, importante a gente ter presente a avaliação em serviços de emergência se eu tiver suspeita de uma síncope de origem cardiogênica, né, ou infecção do sistema nervoso central, distúrbio hidroeletrolítico, e às vezes o paciente pode convulsionar por uma desidratação, alguma outra situação mais, né, ou suspeita de um AVC. Isso a gente não pode se perder nesse momento. E aí, voltando naquela qualificação do médico de atenção primária para poder referenciar esse paciente para o especialista. Quando que a gente vai, então, referenciar esse paciente? Então, se eu tenho um paciente que teve o primeiro episódio de uma crise epilética, que não tinha nenhum fator aparente que desencadeou, e que na avaliação a gente suspeita realmente que possa ter sido uma primeira crise epilética, a gente tem possibilidade de fazer alguns exames aí para quando chegar para o neurologista, ou né, já chegar com esses exames previamente feitos, exames laboratoriais, incluindo sorologia para sífilis, que é importante, porque a neurosífilis sim existe, né? Então, muitas vezes realmente não foi diagnosticada no momento inicial e a gente tem casos de sífilis cada vez mais frequentes. Eletrocardiograma, exames de imagem, então, vão ser feitos para rastrear lesões estruturais. E aí o eletroencefalograma, ele não vai ajudar tanto no diagnóstico, mas depois o serviço especializado vai poder definir se tem um foco realmente, qual é o tipo de etiologia, qual é o tipo de epilepsia que o paciente tem. Então, não é o mais urgente a ser feito. Ele pode aguardar um pouquinho e ser feito depois, já quando estiver no especializado, né? E aí a gente vai pensar, tá, mas e como é que eu vou tratar esse paciente? Mais uma vez a gente fala, não é uma crise aguda, porque a crise aguda geralmente ela vai ser autolimitada. Se ela passar de 5 minutos, ele está entrando em estado de mal epilético, eu preciso referenciar esse paciente para emergência. Mas o paciente, depois que teve esses eventos, a gente vai, então, poder iniciar um tratamento como médico de família, na atenção primária, se tiver indicado. E quando que ele está indicado, então? Um paciente que teve 2 ou mais crises não provocadas, que é aquilo que a gente falou. Ele não tinha fator desencadeante nenhum e ele teve a crise. Bom, então, um paciente que teve 2 ou mais crises,
eu vou iniciar um tratamento, porque a gente tem que, até que ele consiga chegar no neurologista, a gente sabe que não é tão fácil, mas é importante ele já estar com esse tratamento. Em pacientes com uma crise única, né, e aí a gente tem, já quando o paciente é adulto, uma crise única, ele tem um maior risco de recorrência, tanto por ser uma crise epilética tardia, então se for uma semana após um TCE, um AVC, alterações relevantes no eletroencefalograma, isso aí a gente nem sempre fez, os exames de neuroimagem, então com uma lesão significativa, uma formação vascular, tumor, e a normalidade no exame neurológico, que aí a gente tem que avaliar se teve perda de força, alguma outra situação. Quer dizer que ele teve uma situação, ele teve uma complicação e ele corre o risco de voltar a convulsionar e voltar e complicar um pouco mais. Então, vale a pena a gente iniciar esse tratamento. Nessa escolha inicial do anticonvulsivante, a gente pode se orientar pelo tipo de crise, né? Então, as crises que são inicialmente generalizadas, a gente já pode iniciar com ácido valproico. E as crises que são de início focal, elas podem tanto ir na carbamazepina, como a phenytoína, como o valproico. O bom é que a gente tem os 3 disponíveis, geralmente, na relação de farmácia básica, né? A gente tem esses 3 disponíveis na unidade básica de saúde, então a gente pode... E na dúvida, a gente sabe que pode ir de ácido valproico, né? Geralmente a gente inicia, então, com uma dose baixa e vai titulando, escalonando, aumentando a cada 2, 3 dias, em dependência da resposta desse paciente. Tá? Então, esse quadrinho aqui ele é bem autoexplicativo. Tá? Eu acho que, para a gente, no dia a dia, esse tipo de protocolo ajuda bastante para a gente ter essa referência. E, obviamente, se é um paciente com uma crise refratária, uma situação refratária, a gente, obviamente, vai ter que referenciar em algum momento. Tem, naquele mesmo material que eu falei para vocês, do acompanhamento do paciente de epilepsia, produzido pelo Ministério da Saúde, ele traz também ali o que você pode fazer se você chegou numa dose top e aí o paciente não responde, então você vai associar outra medicação. Só que isso aí geralmente é uma situação que já é para os especialistas. A gente está lidando aqui com atenção primária. Obviamente, em situações em que a gente não consiga chegar até esse especialista, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e a gente tem o suporte aí do Telesaúde, inclusive o material que eu usei também foi o Telesaúde do Rio Grande do Sul, que também está bem explicativo sobre teleconsultas ali, é um materialzinho de 2017, bem explicativo, bem prático para a gente ter assim no bolso e salvo no nosso drive para usar no dia a dia. Então aqui eu coloco para vocês as minhas referências, né? O telecondutas e o manejo esse da avaliação em conduta são os 2 que eu usei fundamentalmente. Os demais são artigos que a gente consultou para poder trazer alguma coisa mais, ou para referenciar um pouquinho melhor, para quem quiser fazer uma pesquisa um pouco mais avançada. E agora eu vou, então, estou aberta a perguntas, questionamentos. Tá bom. Eu queria trazer uma situação que também eu não coloquei nos slides, mas que eu acho bastante relevante com relação às mulheres que são epiléticas e planejam engravidar. Então, tem alguns anticonvulsivantes que podem ser usados mesmo durante a gestação, né? Ou tem outros que eles não interagem com os anticoncepcionais. Geralmente, o mais indicado seria a injeção de metroxiprogesterona, ou mesmo o DIU, né? E a outra situação é que, muitas vezes, as pessoas, quando se deparam com uma gestante que chega e que utiliza o anticonvulsivante, as pessoas tendem a querer tirar esse anticonvulsivante, porque a maioria deles tem efeito teratogênico, e uma observação que é importante é que, muitas vezes, é pior o risco dessa gestante convulsionar do que a complicação ou o efeito teratogênico que esse anticonvulsivante pode trazer, as malformações que ele pode trazer no feto. Então, de qualquer forma, lembrar que qualquer situação que a gente se depare com uma gestante
epilética, é um pré-natal de alto risco, e isso a gente vai lidar com isso na atenção primária o tempo todo. Talvez eu tivesse falado isso antes, muita gente teria perguntado até algumas coisas. Queria, então, agradecer o convite, né, me colocar à disposição aí para falar um pouco mais, sempre que necessário, que precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição para contribuir com a educação permanente, que eu acho que é fundamental para todo profissional que está na ponta. A gente tem que se atualizar e, assim, realmente, a gente, se ficar todo dia atendendo as agendas com 30, 40 pacientes, a gente não consegue se atualizar nunca. A gente precisa, de vez em quando, dar um pause e pesquisar um pouquinho mais e assistir uma teleaula para poder atualizar um pouquinho, porque as condutas muitas vezes mudam, os protocolos muitas vezes mudam, a gente tem aí cada vez mais atualizações de medicações, a gente tem, eu não trouxe aqui, mas a gente tem também agora, mesmo para as epilepsias e outras questões, a gente tem aí chegando também o uso da cannabis medicinal, então também é outra possibilidade que a gente está vendo aí com ótimos resultados, que é uma coisa que a gente pode mais para frente também conversar um pouco mais. Agradecer quem veio aqui, né, quem está assistindo e os que vão assistir depois a aula gravada, e fica à disposição. Obrigada, Djalma. A gente que agradece, Cláudia. Muito obrigado e também por ter elencado esses temas, né, que o Joel aí está conectado com a gente. Já vai separar, anotar, porque realmente são temas importantes, atuais, né, que também suscitam dúvidas. Enfim, tem muita coisa aí sobre a cannabis medicinal, realmente um ponto bastante delicado e importante, tem se falado bastante, está aí na regulamentação, enfim. Acho que bem legal você apontar isso e já se colocar à disposição, com toda certeza, muito em breve a gente vai tentar encaixar aí na agenda para você estar aqui com a gente novamente. E também isso que você colocou, a importância, né, de que os profissionais negociem, coloquem um direito, né, de reservar a agenda para também a educação permanente dos profissionais. É previsto isso, né? A gente sabe que o encaixe aí nas rotinas, as políticas adotadas, enfim, as gestões locais, tem muita coisa que envolve, mas o quanto for possível, não ficar só uma dependência de quando der, né, encaixar na vida pessoal, mas também que o trabalho tenha uma janela, uma agenda aí específica para encaixar esses momentos de educação permanente, né, de pesquisa, de busca, de atualização. Tem várias terminologias, né, reciclagem, enfim, alguns termos bons, outros nem tanto, mas é importante que os profissionais tenham essa noção, né, da importância, da relevância também de dedicar um espaço na sua agenda de trabalho para estar se atualizando, para estar participando dessas atividades aí de educação permanente oferecidas por nós ou por a gente vai fazer, lógico, a propaganda do serviço de telesaúde UFSC, mas temos também outras ferramentas, UnaSUS e por aí vai, públicas, gratuitas e pensadas, né, há muito tempo já como uma estratégia de apoio, suporte aí para a atenção primária da saúde. Para tudo isso aí que você disse, só complementando. Pessoal, agradeço a participação de quem esteve conectado com a gente. Fica o convite para vocês participarem na próxima quarta-feira. A gente manda por e-mail certinho para vocês, tá? Quarta-feira que vem, então, falando sobre a gestação na adolescência, né? Prevenção da gestação na adolescência. Então, na próxima quarta-feira, a gente se encontra aí para mais uma web palestra. Obrigado, Cláudia. Peço para que você fique mais um pouquinho conectada, só para o Joel ali fazer o encerramento contigo. E a atividade de hoje a gente, então, encerra aqui. Obrigada.